o que induz as pessoas nas ruas a imaginar que não foi planejado é que as pessoas estão analisando um sistema em implantação. E um sistema em implantação, ele brota, ele não começa linear. Assim, vou do centro e pintar exatamente linear até a periferia, não. Ele vai brotando um trecho aqui, um trecho ali, um trecho ali. E as pessoas que criticam o aparente não planejamento é porque elas não conseguem entender a conectividade que esses trechos terão quando o sistema inteiro for implantado. Então existe provavelmente uma falta de planejamento, sim, da CET, que ela tem que responder em relação a engenheiros assinarem os projetos, e existe sim uma interpretação equivocada de que trechos isolados não estarão conectados e não estão planejados. Quem aponta os defeitos da estrutura cicloviária em pequenos buracos, em pequenos trincos, em tons de cores ou mesmo o tom de cor adotado, são pessoas que absolutamente não se locomovem a pé ou de bicicleta e não estão nas ruas. Elas imaginam que para os ciclistas isso constitui problema, e isso não constitui problema. Problema para os ciclistas, e aí sim eu questiono o que está sendo feito, é conectividade e campanha, porque se você for perguntar para os ciclistas qual é o problema, eles vão, esmagadora maioria, dizer conectividade e respeito por parte dos motoristas, que até agora não foi feita uma campanha de valorização do ser humano nas ruas e responsabilidade na mão de quem está com o carro, de quem está com uma arma, de respeitar o próximo. Quando a promotora textualmente diz que a estrutura cicloviária é uma coisa que atende o prefeito, ela está com isso partidarizando as estruturas cicloviárias e ela está desconhecendo o Plano Nacional de Política de Mobilidade Urbana, que determina que são 2 folhinhas, é uma lei que está há 2 anos em prática, lei federal, que diz o seguinte, que o transporte público ele vem antes do transporte privado e o transporte não motorizado antes do transporte motorizado. Portanto, na cadeia de foco de investimentos, o transporte motorizado individual é o último da linha. Entendeu? Então, quando ela coloca que é o interesse deste prefeito, ela não tem ela mostra desconhecimento do Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Ela se baseou em partidos políticos e não em políticas públicas para fazer toda essa ação contra as obras cicloviárias da cidade. O risco que está sendo colocado são obras inacabadas. Se você vai em cima das pontes e vê que, especialmente onde foi começado, em que já se induziu o ciclista a pedalar por aquilo que vai vir a ser uma estrutura cicloviária, tão logo acaba ele está tirado, como sempre esteve, no meio da rua, no meio de uma pista, num lugar sem semáforo, num lugar sem sinalização. Quer dizer, as obras todas, elas buscam trazer segurança para os ciclistas. Obras inacabadas, elas de fato corroboram para a insegurança de todos. A Avenida Paulista é mais uma delas, onde nós temos pelo menos 3 casos conhecidos de atropelamento e a gente não contabiliza aí os inúmeros casos de atropelamentos de pedestres na esquina da Avenida Paulista junto com a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, conhecida como a esquina da morte, que a promotora realmente desconhece e ela alegou não conhecer esses números nem saber da existência dos mesmos, de pesquisa dos mesmos. Quer dizer, a promotora ela não conhece de circulação das ruas, a não ser aquela em automóveis, pelo que ela falou no texto dela, deixa isso muito claro. Então, se ela vai analisar a questão por transporte de massa, o carro é o último da fila, sendo que ele pesa, ele polui, ele custa caro e ele mata. O motorista mata. A gente escuta muito mimimi, grito de quem perdeu uma vaga que estava privatizada em benefício próprio, dos comerciantes que lucram com a privatização do espaço público e não querem perder esse direito que não existe. Veja-se quanto a isso, a associação comercial que foi contra a lei antifumo, contra corredor de ônibus e a lei da cidade limpa. E agora ela está contra as estruturas cicloviárias. Eu acho que está na hora da associação comercial começar a rever os seus conceitos, porque todas essas leis foram boas para os seus estabelecimentos comerciais. E as ciclovias na porta dos negócios também será excelente para os seus negócios comerciais. Então, antes de ser contra e partidarizar a questão, eu convido a todo mundo a dar uma estudada, uma olhada o que aconteceu no mundo inteiro e o que está acontecendo na cidade de São Paulo.